Rabia, uma mulher cega que sai da província de Nampula em tempos de guerra, com um homem que supostamente viria a ser o seu marido, Buanar Momadi. Mas quando ambos chegam a Maputo, capital moçambicana, Buanar deixa Rabia na loja de um de seus amigos, o Salim, com a esperança de voltar e encontrar Rabia lá. Porém, Salim tinha segundas intenções e, graças a um funcionário e a um cliente, Rabia escapa das mãos de Salim e sai da sua loja, vagueia pela cidade de Maputo até que vai cair na rua do Bagamoio, onde conhece a Margarida, uma prostituta veterana. É Margarida que introduz Rabia à prostituição. Já a prostituta, Rabia é morta por overdose de heroína por Margarida. Rabia é o título da obra sobre a qual iremos hoje conversar no programa Literatizando, da autoria de Lucílio Manjate. Lucílio Manjate é escritor moçambicano, professor de literatura na Universidade Eduardo Mondlane. Nasceu a 13 de janeiro de 1981 em Maputo. Manjate é autor de contos intitulados Manifesto, com o qual ganhou o Prémio de Revelações Telecomunicações de Moçambique em 2006. O Contador de Palavras, que lançou em 2012, O Jovem Caçador e A Velha Dentuça, que lançou em 2008, Zua e Moedzi Vão à Caça das Lavras, em 2018, e faz ainda parte das suas obras um romance publicado em 2019, intitulado Rabia. E com este romance levou o prémio literário Eduardo Castlewhite. É sobre esta obra que hoje iremos conversar no programa Literatizando. Saudações, seja bem-vindo ao Literatizando. Subscreva-se ao nosso canal, dê um like no vídeo, deixe ficar o seu comentário, ajude-nos a crescer. E como disse no início do programa, hoje iremos falar da obra Rabia, uma obra da autoria de Lucílio Manjate. E Lucílio Manjate já se encontra em nossos estúdios, a quem passo desde já a saudar e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Manjate, saudações e seja bem-vindo ao Literatizando. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui a falar sobre Rabia, enfim, sobre a minha obra. Obrigado ao Literatizando. Manjate, primeiro gostava de saber como é que surge a ideia de escrever esta obra. Bem, há vários motivos que me fizeram escrever Rabia. Digamos que um primeiro motivo é de ordem, se quisermos, histórico-social, não é? Porque eu escrevo este livro, embora no início eu não estivesse muito certo disso, não é? Mas depois percebi o impulso das referidas razões histórico-sociais que me fizeram escrever o livro e obedeci a esse impulso. Que razões são essas? Eu apercebi-me que estava a retratar o conflito político-militar que eclodiu em 2012, chamou-se de facto conflito político-militar, e que pôs em causa 20 anos de paz em Moçambique. Eu digo que no início eu não tinha esta ideia programada, não é? Eu queria escrever mais um romance policial ou uma narrativa policial, porque eu não enveredo pelo género policial com Rabia. Isso já começa com A Legítima Dor da Dona Sebastiana, onde aparece a personagem Stoy pela primeira vez. E eu recebi das pessoas que leram A Legítima Dor da Dona Sebastiana, que saiu em 2013, essa novela, eu recebi algum encorajamento. Então eu quis continuar com esta personagem como agente policial e, portanto, eu tinha que escrever mais uma narrativa policial.
Mas junta-se a esta intenção que eu já tinha do policial, juntam-se essas razões histórico-sociais, como eu aqui já referi. Não de forma consciente, mas nós temos um subconsciente que nos identifica também e que fala, se calhar até mais alto. E eu, sem me aperceber, eu estava a escrever sobre o conflito. Obviamente que não é uma narrativa apenas sobre o conflito, mas que pega o mote do conflito político-militar que eclodiu em 2012 e, como eu disse, depois em causa 20 anos de paz. A partir desse mote, começa a tratar de várias outras temáticas, como a temática do amor, a temática do crime organizado, enfim, diversas temáticas sobrepõem-se, digamos, ou juntam-se à trajetória de Rabia, porque a Rabia está a fugir de um conflito, não é? Como bem disse na sua introdução. Então, eu diria que são estas duas razões que me fizeram escrever este livro. Uma de ordem estética, que foi dar continuidade a uma personagem que me permitiu enveredar pela narrativa policial, mas uma narrativa policial moçambicana, não é? Porque poderá perceber que Stói, enquanto investigador policial, tem, digamos, características que o distanciam, creio eu, de grandes personagens da literatura policial, como Sherlock Holmes, por exemplo, e outros, e que se calhar Stói esteja mais próximo de um romance, de um outro romancista, não só policial, mas que escreveu narrativas policiais, africano. No caso, quero referir-me especificamente ao Pepe Tela, que escreveu Jaime Bunda. Quer dizer, quem olha para Jaime Bunda, agente secreto, pode perceber algumas nuances que o aproximam deste policial africana, ou desta personagem policial africana, como é o caso de Stói. Portanto, há uma razão de ordem estética, mas depois há esta razão de ordem política não, de ordem social, histórico-social, como eu dizia. Porque eu escrevo esse romance, de facto, estamos neste ambiente de conflito. Estamos neste ambiente do conflito político-militar. E eu idealizei, de facto, esta personagem a sair fugida de Nampula para Maputo. De facto, a obra é um romance policial e, como bem disse, temos a priori a apresentação, se calhar, do detetive, o Stói, ele que faz a pano de fundo, não é? Do romance policial. E no início do livro não fica claro que a Rabia é praticamente uma cega, como disse no início, mas no desenrolar da narrativa ou do romance, acabamos percebendo que a Rabia, de facto, é uma cega, porém, após a sua morte, quando decorre o processo de investigação, no processo de recolha das provas ou de alguns pertences dela, o estagiário encontra o celular dela e quando lá há contactos e mensagens que já haviam sido apagadas. E o que nos leva a perguntar, o que nos leva a duvidar até certo ponto se de facto a Rabia era cega ou não. E acaba criando praticamente, como se diz, um paradoxo em algum momento. Gostava de saber o porquê de assim proceder. Bem, vamos lá ver algumas coisas. Primeiro, a estratégia de não denunciar logo no início do romance, por exemplo, ela é cega, é mesmo isso, é uma estratégia de narração, uma estratégia de fabulação para prender a atenção do leitor, porque ao mesmo tempo que nós pensamos que ela é uma pessoa, digamos,
que tem faculdade, é uma pessoa, digamos, entre aspas, normal, porque podemos questionar se aqueles que vêm são normais também, se calhar são os mais simples, né? Ao mesmo tempo, nós percebemos que há detalhes, há atitudes, ou faculdades, ou percepções que escapam a uma pessoa que seria visual. Vamos perceber, de fato, mais lá no fim, lá mais para o meio ou final do romance, que de fato ela é cega. Isso é uma estratégia de escrita, ou seja, trazer elementos que nos levam a questionar como é que ela não consegue enxergar, não consegue ver determinadas coisas. E para depois descobrirmos que ela é cega. Isto foi uma estratégia é uma das estratégias, no caso que usei, que é para prender a atenção do leitor, porque a literatura é um jogo, a literatura é um namoro, uma espécie de namoro. A literatura cabe ao escritor cativar o leitor para o levar até o final da última página do livro. Portanto, e para isso nós inventamos uma série de estratégias. Esta é a primeira questão que eu, enfim, antes de responder diretamente à sua pergunta, achei interessante colocar. Em relação ao celular dela, se calhar há aqui um detalhe que pode estar a escapar. É que o celular não tem mensagens. Só tem números de telefone. E, de fato, o estagiário, estava a se referir ao Bernardo. O Bernardo, sim. O estagiário, quando começa aliás, nem foi o estagiário, foi o Stoy, ainda no gabinete. Quando ele começa a correr a caixa de mensagens, há de se recordar que ele depois bate na testa ou ri-se, e o estagiário até pergunta qual é a piada, né? E ele não diz qual é a piada. Afinal de contas, sabemos que Stoy sabe de tudo o que está a acontecer nesta história, né? Sabe, inclusivamente, quem é Rabia. Sugere-se, na minha ótica, que quando o Stoy ri, quando ele pega o telefone para percorrer a caixa de mensagens e ri-se sozinho, ele está a rir do fato de já saber que ela não poderia ter mensagens, sendo invisual. Né? E a única coisa que resta, de fato, são os números de telefone, que também não foram gravados por ela. Né? Em algum ponto do romance, creio que fica esta ideia que quem grava os números são as amigas que ligavam para os clientes dela. Né? As amigas da Folia e as outras, né? Que ligavam para os clientes dela. Né? Enfim, o campo de mensagens não foi apagado, ele não existe. Não é? Agora, eu acho interessante a colocação que faz, se esta ambiguidade, se de fato ela é cega ou não. Mas eu remetiria, se calhar, para um outro plano de uma interpretação mais simbólica. Como eu dizia antes, a Margarida, se calhar, do ponto de vista fisiológico, biológico, não sei como é que se diz, ela até pode ser cega, porque de facto não tinha faculdade de visão. Mas, simbolicamente, não é? Se calhar ela é aquela pessoa que conseguia enxergar mais do que todos os outros, não é? Conseguia enxergar mais que todos os outros. Recorde-se da atitude dela com o primeiro encontro que tem, fugindo de Nampula, com o primeiro encontro que tem com o estagiário. Não é? E é para aí onde Exatamente. Pretendia ir, porque quando ela estabelece o primeiro contato com o estagiário, ela encara o estagiário. Exatamente. E ele diz, você deve ser a chefe desse grupo todo, Exatamente. por causa da forma Sim. como ela encarou. Exatamente. O comandante do estagiário mandou todos Exatamente. abaixar o chão, Exatamente. porém ela não deitou-se. Exatamente. Ela encarou o estagiário. Exatamente. E o estagiário, na altura, não percebeu Exatamente. que a Rabia era cega. Exatamente. E mais alguma coisa me chama a atenção, porque antes de sair de Nampula, a Rabia costurava roupas. Exatamente. E uma vez, quando o Buanar foi a Nampula, na casa onde a Rabia residia com o velho, que poderíamos até considerar o pai dela, mas não é? Sim. No processo de costura, ela dizia é meio difícil costurar, porque eu tenho de escolher as cores bonitas. Então, quando
nos remete às cores, acaba nos confundindo até certo ponto. E também me leva a perguntar, será que a Rabia de facto era cega? Se tinha de colher as cores. E diz que ela se calhar poderia enxergar mais do que qualquer um. Pois, porque no fundo estamos aqui a falar daquela ideia de que, pronto, quando nós temos enfim, quando nos falta alguma faculdade, não é? O nosso corpo, a nossa mente, compensa com outras, não é? Compensa com outras. E, de fato, a discussão que se trava e que começa a levantar o véu sobre a cegueira da Rabia entre Buanar, Momad, que é aquele com quem foge, e o velho que era como um pai para Mussagi. O velho que era como um pai para ela, que é o velho Mussagi. Porque Buanar, de fato, pergunta, mas como é que ela consegue costurar essas roupas? Mas não é possível nós agora irmos para o mundo real e encontrarmos cegas que fazem costura? É possível. Porém, a forma como conhecemos a Rabia no início torna-nos difícil, se calhar, torna-se difícil compreender que ela de facto é uma cega. Porque, se calhar, as habilidades, por vezes, tem-se a deficiência como incapacidade. Pois, acho que o problema está aí. Sim, tem-se a deficiência como incapacidade. E o que não é taxativamente verdade, como insuficiência. Exatamente. E o que não é taxativamente verdade, não é? Okay. Porém, as habilidades que a Rabia tem não nos fazem pensar que ela de facto é uma cega. Pois. Isso está, se calhar, longe dos nossos padrões de pensamento. Só vamos descobrir depois. Exatamente. Eu acho que o grande desafio, se calhar, seja exatamente esse. Quer dizer, nós transpormos a fronteira que dita que a deficiência é uma insuficiência, ou que a capacidade, a cegueira é uma insuficiência. E começamos a perceber que as pessoas, o nosso cérebro, olha, até existe aquela máxima que diz que nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Então, nós nem imaginamos a nossa capacidade de regeneração. Qual é a nossa real capacidade de regeneração? E isto agora faz-me recordar um filme que eu gosto muito de ver, que explora esta questão, passa a redundância, da exploração do nosso cérebro, que é o filme Lucy, Lucy, de uma jovem, pronto, porque toma, enfim, algumas drogas, digamos assim. Ela desenvolve capacidades inimagináveis. Ela consegue perceber o canto dos pássaros, consegue distinguir que pássaro é esse que está a cantar daqui a 1 quilómetro deste local onde nós estamos. É um filme interessante. Portanto, eu acho que a literatura também tem esse papel de nos confrontar com alguns lugares comuns, de nos confrontar com alguns clichês, não é? E dizer que isto é possível. E eu acredito piamente que é possível, quer dizer, e de vez em quando até aparecem nas nossas televisões reportagens de superação, não é? De gente que vive em condições extremas, de gente que o senso comum conota essas pessoas como pessoas inválidas, não é? Para fazer o que quer que seja, não é? Mas essas reportagens vêm exatamente para dizer que não. Existe superação. O organismo, o cérebro humano, ele inventa novas formas de fazer aquilo que qualquer um de nós pode fazer. Então, eu gosto da sua colocação, porque faz-me recordar, de facto, este desafio. Ou seja, está a dizer-me que há um confronto, não é? Que o leitor pode ter, que é: como é que uma pessoa nestas condições consegue fazer isso? Eu acho que se me diz isso, eu para já fico feliz, porque digamos que a literatura cumpre assim o seu papel, não é? Que é despivitar
a nossa capacidade de, de responder a problemas e procurar novas soluções. A ideia de inovar também pode vir daí, não é? Nós concebermos que, afinal de contas, isso é possível. E isso me faz lembrar um seriado denominado The Devil, Okay. de um jovem cego. Praticamente ele perde a visibilidade, a capacidade de enxergar num acidente. E no desenrolar do seriado, ele aprende, conhece um velho cego também que o instrui, aprende a lutar. Ele praticamente lida com o diabo, digamos. Exatamente. E mais alguma coisa. O envolvimento da Margarida no crime acaba sendo justificado porque, segundo a Margarida, a Rabia roubara-lhe seus homens, não é? Sendo que foi ela quem a instruiu a ser como era, não é? Exatamente. Uma prostituta. Uma prostituta. Eu acho que esta palavra existe para ser dita, para ser pronunciada, né? E temos aqui o envolvimento do Stoy, que acabo eu não percebendo como é que o envolvimento do Stoy a contribuir para a morte da Rabia poderia influenciar ou afetar diretamente o Vasco ou o Vanimal. Pois, essa é uma pergunta interessante, mas há um capítulo do livro, porque há um capítulo que sintetiza, eu acho que desmancha esse novelo e explica muitas outras coisas, que é o capítulo do confronto entre o estagiário, o Bernardo, e a Margarida. Entre muitas outras coisas, em algum momento a Margarida diz que o Stoy procura por ela, não é? Porque tinha um caso às mãos. E qual era o caso? O caso era ter que instruir o sobrinho de um velho amigo. Que no caso é o Vanimal, que também era inimigo. Exatamente, que no caso é o Vanimal. Ora, e nesse capítulo a Margarida diz, olha, porque olha, a Margarida, a Rabia cai nas mãos da Margarida por um acaso, mas coincide com o problema do Stoy, que tem que instruir o Bernardo, senão o Vanimal, o seu velho amigo, vai revelar ao mundo os seus crimes de guerra, digamos assim. Olha, coincide que a Margarida tem nas mãos uma jovem que se chama Rabia. E ela diz nesse capítulo, caiu nas mãos da Rabia. Então, ela pega na Rabia, não é? E há toda essa inserção da Rabia pelas mãos da Margarida no mundo da prostituição, não é? E quando se dá o problema do Stoy receber o estagiário Bernardo, não é? O Stoy precisava de um caso para ser investigado. E ele há muito tempo que não tinha casos para serem investigados. E, portanto, ele vai ter com a Margarida e a Margarida inventa-lhe uma solução, que é a solução que nós todos conhecemos, a morte de Rabia, não é? Ela engendra a morte de Rabia e Stoy ganha o seu caso. E assim pode pôr o estagiário a fazer a pesquisa, não é? E evitar que o amigo, o Vanimal, o velho amigo de guerra, não é? o incriminasse. Porque o Vanimal conhece os crimes de Stoy, não é? Então, a trama é essa, não é? A trama é essa, é que Rabia cai às mãos da Margarida por um acaso. Fugida da guerra, não é? Cai às mãos da Margarida por um acaso. Mas esse acaso só acontece até o momento em que Stoy procura por ela para pedir-lhe um caso. E o caso foi, de facto, a morte da Rabia. E entra, portanto, em cena a questão da instrução do Bernardo, não é? Pelas mãos de Stoy, tendo a morte de Rabia como o motivo, não é? Portanto, o que é que nós temos? Na minha ótica, nós temos aqui, na minha ótica, enfim, na ótica do escritor, obviamente, né? Nós temos aqui
Stoy e Margarida a jogar na mesma equipe. E quem está a ser jogado é, digamos assim, é a própria Rabia e o estagiário, não é? Que vai para a instrução sobre as técnicas de investigação policial. De lembrar que estamos a conversa com Lucílio Manjate, autora da obra Rabia. Em alguns capítulos, notamos alguns diálogos. Vamos falar muito mais da marcação dos diálogos. Acabamos confundindo os diálogos com a narração, assim a priori, porque há partes em que não diferencia a narração dos diálogos. Não coloca, se calhar, lá os marcadores que vão diferenciar aquilo que é a narração e o diálogo. Por quê? O ato de narração é um exercício muito sobre o qual nós devemos ter muita cautela. O escritor, né, penso eu, deve ter muita cautela, porque o romance tem vários momentos. Pode ter momentos, digamos, de muita adrenalina, pode ter momentos de de debate de ideias, ou momentos de conflito, momentos de amor, momentos de incertezas, que se desenrolam também em espaços diferenciados. Isto implica um determinado ritmo na história. E o ato de narração deve respeitar isso. Eu não forço um esquema único de diálogo para a narrativa. Vai depender muito do ambiente que está sendo narrado, que está sendo descrito, do conflito que esteja em causa e que se pretende resolver. Aí o diálogo das personagens podem irromper de forma desavisada, como podem irromper de forma avisada. Não? Ou seja, pode acontecer que, enquanto o narrador está a descrever uma cena qualquer, pelo ritmo dessa descrição, pelo clima que está-se a viver ali, não vale a pena ele colocar 2 pontos, parágrafo, travessão. Porque isso pode quebrar aquele ritmo e quebrar a imagem que ele está a construir. Então, quando é assim, pode ser que a melhor opção seja colocar diretamente o narrador portanto, uma personagem da história a falar, não é? E há outros momentos que, se calhar, é preciso dar uma certa pausa, né? Dar uma certa respiração ao texto, fôlego ao texto, e colocar a personagem daquela forma, digamos, clássica, né? 2 pontos, nova linha, travessão, e a personagem a falar. Mas, de fato, eu obedeço, portanto, ao ritmo da cena que se está a narrar, não é? Para saber se coloco 2 pontos, ou se, por exemplo, abro aspas, ou ainda se nem aspas abro. Não é? Então, isto é uma questão estética, é uma questão estilística também, mas não é uma questão estilística apenas porque pode-se fazer. Obedece muito a este ambiente que se está a viver. E para além de que eu gosto, não é? Para além de que eu gosto, sabe, o texto, na minha ótica, a literatura, ela tem que causar estranheza, não é? Ela tem que ser imprevisível, não é? Porque é a imprevisibilidade, não é, que mantém o leitor preso ao texto. Há muitos livros por ler. Então, eu como leitor, eu não posso pegar um texto, né, e não encontrar o estranho, e não encontrar o inusitado, e não encontrar o imprevisível. Porque são estas coisas que me mantêm preso a essas páginas. Não é?
E por isso não admira que uma pessoa diga que, pronto, começou a ler um romance até atrasar o serviço, porque não conseguiu dormir, dormiu muito tarde e tal, porque por causa da forma como o autor, né, construiu a sua narrativa. Então, não tem um esquema único, depende muito do que está acontecendo naquele momento e assim vai, né? E assim vai. Eu acho que o exercício da escrita, a escrita é um exercício muito tenso, né? E o meu ritmo também é um ritmo muito veloz, né? Quer dizer, creio que não sou muito calmo na escrita. Eu gosto de construir as coisas assim, né? A galope, digamos assim. O livro termina com praticamente aquilo que é o esclarecimento do crime. Conhecemos os protagonistas. Mas é bom não levantar todo o véu, porque nós estamos a falar de um livro que ainda está à venda. Está à venda, sim. Então, se nós andamos a levantar todo o véu, as pessoas depois não compram, né? Está bem, não iremos levantar todo o véu. O livro termina com aquilo que é o esclarecimento do crime. Porém, há algo característico dos romances policiais. Em romances policiais, geralmente, os autores do crime acabam sendo até responsabilizados, né? Eles tendem a terminarem assim. Porém, em Rabia, nós não vemos essa parte, o que acaba nos fazendo pensar que ainda há coisas por se descobrir. E também leva-me a perguntar o que há por se descobrir. Sem querer comprometer, se calhar, Muito a venda, bem, sem querer comprometer a venda dos livros. Muito bem. Eu esqueci-me do seu nome, desculpa. Domingos Meio Domingos. É uma questão fundamental que já me colocaram várias vezes sobre a responsabilização pelo cometimento do crime em Rabia. Se calhar o ideal era terminar enquanto os orquestradores, não é? Foram punidos, foram julgados e tal. A minha questão aqui, que eu gosto de discutir, e é uma discussão interminável com algumas pessoas que me colocam essa questão, esse é um romance que eu escrevo no ambiente moçambicano, de acordo com uma lógica do nosso universo. Eu estaria a ser verosímil, posso colocar esta questão, eu estaria a ser verosímil, estaria a ser fiel, entre aspas, não é? A uma suposta realidade moçambicana, se assim fosse. A minha questão é: quantos casos mal parados nós temos? Aliás, havia um programa numa das nossas televisões, não é? Que falava um pouco nisto, que trabalhava com casos mal parados. Quantos casos mal parados nós temos? Tem esta questão. Mas, para além dessa questão, acho que o mais importante é, ao terminar assim, o que é que se sugere? Eu não digo, melhor dizendo, quais são as minhas sugestões. Eu acho que as sugestões cabem ao leitor. Ao terminar assim, o que é que se sugere? Eu recordo-me que, já no final do romance, o Bernardo, depois de descobrir a trama toda entre Stoy e a Margarida, furioso, não é? Vai ter com o mestre, Stoy, e revela tudo isto. E Stoy disse muito bem: eu precisava de um caso para tu investigares e eu não ser incriminado pelo teu tio. E ele diz uma frase que eu gosto, não é? Ele diz: agora faça diferente. Faça diferente. E ele está a dizer, Stoy já, pelos cálculos que se podem fazer, é um personagem já na casa dos 50, ou para além dos 50, e está a dizer isso a um jovem, não é? Que se confronta, não é? Com a incapacidade dele próprio responsabilizá-los pelos crimes. Aliás, a Margarida também diz isso, que ele não vai conseguir, não é? Mas Stoy já lhe tinha dito, diz-lhe também depois, não é? Faça diferente. Então, eu acho que
se quisermos olhar para a moralização da história, ela está lá. Quer dizer, a história não precisa terminar com aquela máxima, pronto, aquilo acabou e todos foram felizes para sempre. Não, não tem que terminar assim. Eu acho que esses fins que nós poderíamos considerar tristes e frustrantes, ou frustrantes e tristes, se calhar são esses que nos instigam a fazer diferente, não é? Que nos instigam a fazer diferente, que nos instigam a refletir, não é? Eu acho que fui um pouco nessa linha. E algo também chamou muita atenção é o facto do estagiário, não é? Uhum. Ele foi à academia militar por influência do tio e no início, quando narra a história, sugere-nos que ele tem a teoria, é praticamente um licenciado em ciências policiais. Sim. Ele tem praticamente a teoria, ia para o CETOI para consolidar aquilo que é a teoria. A prática. E acaba não percebendo se ele é militar ou polícia, neste caso. E acabamos percebendo isso também mais avante, porque não sei se é uma diferença no âmbito de atuação entre militares e civis, ou polícia civil e a polícia civil, porque ele acaba, como posso dizer, investigando assuntos civis, enquanto que no início ou ao longo do livro, sugeria-nos que ele seja militar. Então, não, aqui se calhar esteja a faltar um detalhe. Que é o seguinte. O estagiário, Bernardo, quando completa 18 anos, é o único sobrinho do Vanimal. O tio já lhe tinha prometido satisfazer um desejo. E ele pede ir às prostitutas. Sim, recorda-se, né? Recordo-me, sim. E o tio nega, diz que ele devia pedir disciplina. Ele devia pedir disciplina. Então, como punição, o tio disse, não, só se você não sabe o que quer. E, aliás, antes disso, devia pedir disciplina. Então o jovem lá diz que queria fazer economia, direito e tal, coisas assim. Na verdade, ele queria mais direito até. Queria fazer um curso superior. Então, o tio vindo aquela indisciplina do sobrinho, e o tio, um militar, né, um grande militar, diz, não, você vai aprender disciplina, você vai aprender disciplina no serviço militar obrigatório. E ele disse, não, eu quero fazer um curso superior. Eu disse, há muitas formas de ser superior nesta vida. Defender a pátria é uma delas, não é? E, portanto, ele faz de tudo. E repara que quando o miúdo vai, ele é inapto, é dado como inapto. Mas o tio, porque queria que o sobrinho fosse ao serviço militar obrigatório, o único sobrinho, disse, não, eu tenho que garantir, não é, digamos, o futuro, digamos assim, honroso para o meu sobrinho. E, portanto, faz de tudo para o miúdo ir ao serviço militar obrigatório. O que acontece é que, nos treinos, pronto, deu-se muito bem. Quando eclode o conflito em Nampula, não é? Este estagiário faz parte do grupo de jovens que são levados, não é, para a Rua dos Sem Medo, não é? Que é para ver se apaziguava ali os ânimos. E são tiros para todo lado, né? No romance, são tiros para todo lado. E ele conta que não conseguia nem pegar na arma, não conseguia nem disparar. Depois começa uma discussão, mas tio, éramos todos moçambicanos, é para eu disparar para quem? É para eu matar a quem? Quem é o inimigo ali, né? Começa todo este conflito existencial, meio filosófico até. Ou seja, como solução, o que o Vanimal encontra é, já que o miúdo é inapto, de fato, porque
a realidade provou que ele é inapto, tremia, não conseguia nem pegar a arma. Pronto, inventou uma outra solução, que é transformá-lo num investigador policial. Portanto, já não é militar. Ele sai da esfera do militar, né, porque nem chegou a ser, digamos assim, teve aquela preparação, mas não chegou a ser um militar, não fez guerra, e coloca-lhe como nós gostamos de dizer, um piqueiro, né? Coisas assim, né? Um investigador policial, né? E como uma alternativa, ou seja, não lhe tirou, digamos assim, deste campo da polícia e tal, né? Enfim, da segurança, não lhe tirou do campo da segurança, mas tirou-lhe de um ponto para outro, que ele disse, não, aqui tu és capaz, mas nunca lhe deixou fazer direito à economia, né? E pronto, é assim, portanto, o fato dele sair do campo de instrução militar para o gabinete de Stói tem a ver com a incapacidade que, de facto, ele revelou, não é? Quando foi posto à prova, não é? Quando foi posto à prova. Já estamos mesmo sem tempo. Mas já gostava de agradecer pela sua presença e pode se despedir. Muito bem. Eu também agradeço pelo convite, mais uma vez, ao Literatizante. Desejo os maiores sucessos para este programa. É dos programas, do género de programas que nós estamos a precisar, quando digo nós, moçambicanos em primeiro lugar, e que todos aqueles que gostam de Moçambique estão a precisar para conhecer as artes e as letras moçambicanas. Então desejo os maiores sucessos e parabéns também pela iniciativa. Muito obrigado. Rabia é o título da obra que hoje estivemos a conversar. É uma obra da autoria de Lucílio Manjate. Caro internauta, muito obrigado pela atenção dispensada e nós vamos com a promessa de cá estar na próxima oportunidade. Não esqueça de colocar um like no vídeo, deixar ficar o seu comentário e ajude-nos a crescer. Partilhe para o maior número de pessoas possível. Até a próxima.